voltamos aqui para a parte número 2 da nossa revisão. Eu, Luciana Medeiros, sou professora de revisão aqui, sou professora de legislação do SUS, fazendo aqui a nossa revisão, aqui nossa aula na parte 2. Voltou, não foi? Tava morrendo de saudade de mim? Tava com saudade de mim. Tô com saudade de tu, meu desejo. Desejo de aprender, desejo de passar, desejo de ser aprovado. E é isso que nós estamos aqui tentando fazer junto com você, né? Estamos aqui rumo à sua aprovação. A sua aprovação é a minha, é a nossa também, tá certo? A nossa do LAC como um todo, tá bom? E eu fico muito feliz. Professora Luciana Medeiros@gmail.com, vocês já sabem, insisto em dizer, ou então Luzinha Medeiros lá no nosso Face, né, pra gente bater um papo lá online, tá certo? Tranquilos até aqui? Questão número 6, continuando. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais tem como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade no âmbito de atuação dos conselhos de saúde. Sendo assim, como são contempladas essas representações? Que representações, Luciana? Quais representações? Representações sociais, né? Representações sociais, né? Sendo assim, como são contempladas essas representações? Letra A, em movimentos organizados de homens em saúde, em comunidade cultural e social, em associações da educação em saúde, em entidades de defesa do consumidor, em entidades dos prestadores de serviço social, em entidade de prestadores, dos prestadores de serviço social. Bom, mais uma vez aqui, a necessidade do entendimento, do conhecimento da Resolução 453, objeto aí do seu edital. Da Resolução 453, objeto aí do seu edital. Muito bem, a Resolução 453 do seu edital estabelece aqui nossas diretrizes, não é? Mais uma vez, a leitura da resolução do Conselho Nacional de Saúde, não é? É necessária, mais uma vez essa leitura é necessária para que o candidato possa gabaritar a sua questão. Essa resolução, já falamos, estabelece diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação, funcionamento dos conselhos de saúde. Conselho Nacional, Conselho Distrital, Conselho Municipal. Na terceira diretriz, lá na terceira diretriz da Resolução 453, nós temos disposições que versam sobre a participação da sociedade organizada, controle social, né, da sociedade organizada. E isso faz com que essa participação social, faz com que os conselhos de saúde, eles se tornem instâncias de alta importância para o nosso Estado. De alta importância no que se refere aos serviços de saúde. É uma instância privilegiada, é a dica da Luzinha aqui, é a instância privilegiada, não é? O fato de haver participação da sociedade civil, sociedade organizada, civil organizada, faz com que esses conselhos tornem-se instâncias privilegiadas na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação, fiscalização e implementação da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Afinal de contas, sem dinheiro a gente não faz muita coisa, tem que aplicar nos serviços, comprar aí medicamentos, comprar aparelhos, enfim, né, equipar, né, os estabelecimentos de saúde para que possam aí prover esses serviços de forma mais eficiente possível. Portanto, aqui exige-se que o candidato conheça, ele conheça o mínimo, no mínimo, a Resolução 453. Muito bem, nessa resolução, diz lá, a participação dos órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência, a complementaridade do conjunto da sociedade no âmbito da atuação do Conselho de Saúde, de acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão contempladas dentre outras. Como essa aula nós já tivemos, nós já falamos de todas as representatividades, eu trouxe aqui algumas
para que a gente possa, pelo menos, responder a questão. Então, nós temos associações de pessoas com patologias, associações de pessoas com deficiências, entidades indígenas, movimentos sociais populares organizados, tipo movimento negro, LGBT, etc. Movimentos organizados de mulheres em saúde, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos centrais, sindicatos, confederações e federações, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais e entidades de defesa do consumidor. Afinal de contas, nós temos aí a participação complementar, não é? Nós temos aí pessoas que também utilizam o serviço de saúde, único de saúde, mas que eventualmente também têm o seu plano privado de saúde. Então, entidades de defesa do consumidor, também são contempladas aqui, não é? No nosso Conselho de Saúde. Então, essa participação de órgãos, entidades e movimentos sociais tem como critério essa representatividade, a abrangência, não é? A complementaridade do conjunto da sociedade no âmbito da atuação dos conselhos de saúde. E essa entidade de defesa do consumidor também participa, portanto, dessa instância colegiada. Então, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais tem como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade no âmbito de atuação dos conselhos de saúde, do Conselho de Saúde. Sendo assim, como são contempladas? Com entidades de defesa do consumidor, tá certo? Dentre outras, com entidades de defesa do consumidor, ok? Então, uma leitura da nossa resolução 453, na terceira diretriz, é importante para que nós tenhamos conhecimento, a fim de que possamos gabaritar a nossa questão, beleza? Tranquilos? Questão número 7. O que se entende por rede de atenção à saúde? O que se entende por rede de atenção à saúde? É o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, não é? A RAS, né? A rede de atenção à saúde, também chamada RAS, né? São serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão do agravo ou situação laboral, necessita de atendimento especial, não é? Letra C, é a distribuição de recursos humanos de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, é a atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e letra E, é a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS. Portanto, aqui você tem sua questão, você pausa, dá uma olhada e responde, beleza? Pausou? Voltou? Muito bem. Aqui, nessa lâmina, nós temos a seguinte observação, a seguinte dica da luzinha. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado, da assistência à saúde. Esse conceito foi estabelecido em uma portaria do Ministério da Saúde, a 4279, tá? O objetivo de uma rede de assistência à saúde, está aqui dizendo, ó, é promover a integração sistêmica de ações, serviços de saúde, com provisão de atenção continuada, integral, de qualidade, responsável e humanizada, humaniza SUS, né? Bem como incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica, sanitária e eficiência econômica. Então, aqui na nossa dica da luzinha, você tem aqui o conceito. Então, é um conjunto, né, de serviços, está aqui, ó, sistêmica de serviços de saúde, são articulados, não é? Eles são todos articulados, a fim de que se garanta a integralidade do cuidado, né, com a finalidade de garantir aí assistência à saúde. Então, o que foi que você marcou? Vamos ver? O que é que se entende por rede de saúde? Você marcou o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Viu aqui? Muito bem, eu já ouvi aqui você me falando. Você fatalmente marcou a letra A. Você disse aqui, é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade
da assistência à saúde. Isso é uma rede de assistência à saúde, atenção à saúde, tá certo? Uma rede de atenção à saúde. Tranquilos? Beleza? Muito bem. Questão número 8. Quais são os serviços das portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde? Bom, aqui mais uma vez, né? O decreto 7508. Era preciso conhecer as definições lá do decreto 7508. Mas enfim, vamos ver aqui quais são as portas, né? Quais são os serviços das portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde. Letra A, planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região, né? Serviço de saúde da região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão. Letra B, oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional. Letra C, atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial especiais de acesso aberto. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Eu quero saber quais são os serviços das portas de entrada, né? Atenção básica, porta de entrada, urgência, emergência. Quais são esses serviços, não é? E acho que eu já falei, não foi? Mas enfim, vamos para a dica da luzinha. Vamos lá para a dica da luzinha. Bom, a dica da luzinha diz lá: essa questão, para ser respondida, exige conhecimento do decreto 7508. Se você ainda não leu, faça o favor de ler, dá uma leitura aí, né? A nível turbo, modo turbo, né? Dá uma leitura aí rápida, pega seu material e dá uma olhada, tá? De 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, para dispor sobre sua organização, a organização do Sistema Único, o planejamento da saúde, assistência, etc. Isso nós já vimos em outras lâminas. Muito bem. Bom, para efeito do decreto, considera-se as portas de entrada os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Esses serviços de atendimento inicial à saúde são as portas de entrada. Eles são as portas de entrada, são os serviços iniciais. Esses serviços são organizados e divididos em atenção primária, de atenção de urgência e emergência e atenção psicossocial, como diz aqui a sua lâmina. Então, as portas de entrada são serviços de atendimento inicial do usuário, né? Serviços de urgência. Urgência é o início de tudo, né? Primário, terciário, primário, secundário e terciário, os níveis de complexidade crescente. Então, são portas de entrada. E aí continua, né? E redes especiais de acesso aberto, ou seja, serviços específicos para o atendimento da pessoa que, em razão do agravo ou da situação laboral, necessita de atendimento especial. Então, para isso aqui, para que você pudesse responder sua prova com toda a tranquilidade do mundo, era necessária a leitura, né, do seu decreto. Eu falo todo dia, falo toda hora, converso com todos vocês. A leitura é o alimento do cérebro. Quanto mais você lê, mais você conhece. Quanto mais você conhece, toda vez que você vai dar outra leitura sobre o mesmo tópico, você já entendeu uma coisa totalmente nova, tá certo? Então você vai ampliando o seu conhecimento, tá certo? Então aqui é a dica da luzinha, vamos ver o que foi que você marcou. Vamos lá? A questão está lá dizendo para você quais são os serviços das portas de entrada. Quais são os serviços da porta de entrada? Você já respondeu, eu ouvi daqui, você marcou o quê? Você marcou fatalmente a letra C. A letra C, atenção primária, atenção de urgência, emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. A prova não é difícil. A prova não é difícil. Se você me disser, Luzinha, a prova é difícil, eu não consegui, eu achei isso, achei aquilo, tudo bem, cada um tem uma ideia, né? Mas a prova não é difícil, não. A prova exige do candidato concentração e leitura. É isso que a prova exige de você. Concentração e leitura. Tá certo? Você sabia que essa questão já caiu da mesma forma, mas agora em um outro hospital universitário? De novo, lá aparece aqui de novo. Lá, sai daqui, rapaz. É mole.
De novo, a questão aparece de novo, mais uma vez. É a mesma questão feita de forma diferente. Essa mesma questão apareceu de outra forma na prova, não é priva não, não é priva, está me privando, né? Na prova do Hospital Universitário, né, aqui de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, realizada pela OCP em 2014. A mesma questão. Você quer ver? Questão extra número 2. De acordo com o decreto 7508, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados. Olha, questão ridícula, não foi? Vai dizer aí, questão ridícula de fácil, né? Não é ridícula de feia, é ridícula de fácil. Agora fica fácil. Você veja, é a mesma questão pedida de forma diferente. A mesma questão. Os serviços, segundo o decreto 7508, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados serviços iniciais, são o quê? São o quê? São o quê? Portas de entrada. São as portas de entrada. Tá certo? Vamos voltar para a nossa prova. Vamos lá. Questão número 9. Questão número 9. As ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde obedecem aos seguintes princípios. Obedecem aos seguintes princípios. Aqui o candidato, né, precisava conhecer a Lei 8080. Mais uma vez, a lei, dentre outros institutos, né, a Lei 8080, dentre outros institutos, estatutos, entre outras leis, era preciso que você conhecesse a Lei 8080. Então, aqui está dizendo que o SUS obedece aos seguintes princípios. Letra A, integralidade de assistência atendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Letra B, centralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Não gostei, eu acho que é descentralização, mas eu não dei pesca, tá? Vamos lá. Letra C, capacidade de resolução dos serviços em alguns níveis de assistência. Vamos embora. Enfim, letra B, organização dos serviços privados de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Né? Letra E, conjugação dos recursos tecnológicos, financeiros, né? Materiais, humanos, apenas nos estados e nos municípios, na prestação de serviço de assistência à saúde da população, organização de serviços privados, enfim. Vamos lá? Muito bem. E aí, você marcou o quê? Já tem a sua resposta? Dica da Luzinha. A dica da Luzinha era a leitura, né, da Lei 8080. Essa questão, né, exige que o candidato conheça pelo menos o artigo 7º da Lei 8080. Ali é 7º, viu, pessoal? Do 1 até o 9º, do 1º até o 9º, né? É assim, depois 10, 11 e 12. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, 7º, 8º e 9º. Depois, artigo 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Bom, essa questão exige que o candidato conheça o artigo 7º da Lei 8080. Vamos revisar. As ações e serviços públicos de saúde e serviços privados, contratados ou conveniados, que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da nossa Constituição, que nós estudamos, obedecendo ainda aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, e número 3, dentre outros, o número 3, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Número 4, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios, não é? Tá lá, de qualquer espécie. Muito bem. A sua questão, ela trata, portanto, de alguns princípios aplicáveis aí ao SUS. E aí você viu lá. Letra A, integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Logo, questão correta, fatalmente, você deve ter marcado a letra A, que é o que está aqui no inciso 2º aqui do artigo 7º da Lei 8080. Qual foi a resposta correta, portanto? Letra A foi a resposta correta. Tranquilos? Muito bem.
Agora nós vamos passar para uma segunda prova. Vamos lá? A prova 2. A prova 2, lá do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, lá na Bahia, lá em Salvador, capital da Bahia, próximo, como eu falei, né, ao Campo Grande, circuito tradicional do carnaval, né? Você seguindo aqui direto, você vai dar lá no Campo Grande, descendo aqui, você vai para Cardeal da Silva, onde tem lá, né, algumas universidades, onde existem ali algumas universidades, tá certo, pessoal? Seguindo direto, Teatro Castro Alves. Professor Edgar Santos, foi o IADES que fez, 2014, foi a prova lá, EBSER, tá certo? Prova 2, vamos ver? Questão número 10. A Lei Orgânica da Saúde, estabelece duas formas de participação da comunidade na gestão do SUS. As conferências e os conselhos de saúde. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Os conselhos de saúde são organismos virtuais que preparam virtuais que preparam diretrizes para as ações em saúde pública naquela comunidade ou região. Letra B. As conferências de saúde existem apenas no âmbito federal e nelas são definidas as diretrizes de saúde do país para os 10 anos seguintes. Letra C. A avaliação da situação de saúde da população do país é feita nos hospitais e ambulatórios públicos e reportada para os conselhos de saúde. É o que está escrito aqui na letra C. Letra D. Saúdes são fóruns amplos em que se reúnem representantes da sociedade, profissionais da saúde, dirigentes, prestadores de serviços da saúde, parlamentares e outros, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. Enfim, conferências e conselhos de saúde possuem a mesma função, havendo apenas diferenciação dos nomes. A letra E você não marcaria, não, né, pessoal? Porque se uma é a conferência e outra é o conselho, é porque são coisas distintas. Porque se fossem as mesmas coisas, seriam as mesmas coisas. Se seriam as mesmas coisas, não deveria ter conselho e conferência. Não é? Eu brinco sempre com os meninos assim. Como é que você vai marcar uma questão dessa? Essa letra E você nunca marcaria. Porque se existe lá, letra A, se existe lá A é A, B é B, né? Na própria questão está dizendo, a Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação. Aí vem o menino marca a letra E. Aí a professora fica irritada, né? A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da comunidade na gestão do SUS. As conferências e os conselhos de saúde. Aí você vem aqui e marca a letra E. Tenha santa paciência, você precisava conhecer pelo menos a Lei 8142, né? A Lei 8142. Na Lei 8142, você tem lá, Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Legislativo. Sem prejuízo das funções do Legislativo, não é? Letra A, né? Com as seguintes instâncias colegiadas. Número 1, Conferência de Saúde e Conselho da Saúde. Ponto. Beleza. Sem prejuízo lá dos parlamentares, do Poder Legislativo, né? Nós teremos também Conferência e Conselho de Saúde. No parágrafo 1º ele diz, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes convocadas pelo Poder Executivo, não é? Avaliar aí a situação da saúde, né? Ou extraordinário por esta ou pelo Conselho de Saúde, não é? Então a conferência ela pode ser convocada extraordinariamente por ela própria ou pelo Conselho da Saúde. É um órgão permanente, deliberativo, colegiado, composto de representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais, usuários, e que atua na formulação de estratégias no controle e execução das políticas de saúde. Bom, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o que você acabou de revisar aqui, qual seria, portanto, a resposta que você marcaria aqui nessa questão número 10? A letra E estava fora, né? E aí? Existem apenas no âmbito federal? Cada 10 anos? E aí? Fatalmente você marcou a letra C.
A letra D. Fatalmente você marcou a letra D. As conferências são fóruns amplos de discussão, participação social aqui, em que se reúnem representantes da sociedade, profissionais de saúde, dirigentes, prestadores de serviços, etc. Então não tem dificuldade. Dá uma leitura na lei. Quantas vezes, Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração? 15 vezes todo dia até o dia da prova. Senão também não vai, tá certo? Luzinha, você bota pressão. Vou botar pressão, mamãe, pressão. Vou botar pressão, mamãe. Diz que tinha uma música assim também, viu? Não sei não, mas enfim, tá? Então, tem que colocar pressão. Tem que dar lida na lei. Como é que você quer gabaritar? Na hora Deus vai chegar lá e... Não é assim. Deus ajuda sim a quem faz a sua parte, tá certo? São muitas as pessoas, pessoal, são muitas as pessoas, viu? Vamos embora. Então, fatalmente, letra D, questão número 11. Com base na resolução 453, olha de novo, olhe como é recorrente essa questão. Olhe como é recorrente. São as mesmas. Se o edital é fechado, caramba. Se o edital versa sobre a resolução, sobre 8080, sobre a 8142, sobre o 7508, você quer que caia o quê? Você quer que caia direito penal na prova do WebSE? É isso? Óbvio que não tem nem condição, né? Você está brincando comigo. Né? Então, as questões elas são recorrentes. Há necessidade de que você conheça a nossa legislação. Tá certo? Vamos ver a questão número 11? Acompanha aqui, vamos lá. Com base na resolução 453 de 2012, o Conselho Nacional de Saúde... do Conselho Nacional de Saúde, assinar a alternativa que não apresenta uma competência. Ele quer a que não apresenta, você sabe que eu detesto essa questão, né? Ele quer a que não apresenta uma competência dos Conselhos de Saúde. A que não apresenta uma competência dos Conselhos de Saúde. Letra A. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar, articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam esse sistema. Letra B. Coordenar votações no âmbito nacional, estadual, municipal para a escolha de ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal. Avaliar, explicitando os critérios utilizados a organização e o funcionamento do SUS. Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade de organização dos serviços. Letra E. Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. E aí, você marcou o quê? Luzinha, eu não marquei nada, eu fui no chutômetro. Você chutou o quê? Você chutou fatalmente aqui a letra B. Rapaz, se você não chutou a letra B, eu dou uma bifa em você. Rimou, não foi? Se não chutou a letra B, eu dou uma bifa em você. Dou uma bifa por quê? Sufrágio universal está lá ligado ao direito eleitoral. A Luzinha, nunca estudei direito eleitoral. Poxa, mas você nunca ouviu falar nas eleições? Vamos aí exercer o nosso direito ao sufrágio universal. Tem nada a ver com o aspecto de saúde. Tem nada a ver. Mas, mesmo assim, vamos para a dica da Luzinha. Vamos lá, tem dica, Luzinha? Tem dica sim. Olha lá, para responder essa questão, é preciso conhecer a resolução 453. Vejamos, os Conselhos de Saúde Nacional, Estadual, Municipal, Distrital, que têm competência definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas nas conferências, a esses conselhos compete. 1. Fortalecer a participação no controle do SUS, elaborar regimento interno, discutir, elaborar, aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas, não é? Atuar na formulação do controle e execução da política de saúde, etc. Quer dizer, não são só essas, existem outras lá, né? A diretriz número 5, né? A diretriz número 5 da nossa resolução 453, tá certo? Não são só essas, existem outras, mas eu só trouxe algumas. Em nenhuma delas você vai ver lá a expressão sufrágio universal. Portanto, fatalmente você marcou aquela que não corresponde a uma competência dos Conselhos da Saúde. Você deve ter marcado, portanto, a letra B. Você deve ter marcado, portanto, a letra B como sendo aí a sua resposta da questão número 11. Vamos lá? Questão número 12. Olha aqui, pause. Vamos ler aqui. Pausou, voltou. Acerca da Direção Nacional do SUS, é correto afirmar que a ela compete definir e coordenar os sistemas de... Bom, aqui, antes de você ler o resto, é preciso que você conheça, né, a nossa lei orgânica, a nossa lei 8080, especificamente, de forma bem específica, né, o artigo 16, né, de forma mais específica,
o artigo 16. Lá nós temos a competência do sistema, da direção nacional, né, do Sistema Único. Então, acerca da direção nacional do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que a essa direção compete definir e coordenar os sistemas de, letra A, rede de laboratórios de saúde pública e os de vigilância sanitária, rede de assistência de baixa complexidade e os de vigilância sanitária, letra C, vigilância epidemiológica e vigilância ambiental, letra D, integração das cadeias alimentares e os de vigilância epidemiológica, letra E, prevenção de acidentes do trabalho e os de vigilância ambiental. Muito bem, aqui é preciso que você dê uma lida, é preciso que você conheça a Lei 8080. Sem conhecer a Lei 8080, você não tem condição de fazer, tá certo? Lembra? Eu expliquei como é que a gente estudava, eu expliquei como é que a gente tinha que estudar, não é? Então, nas aulas passadas. Então, vamos ver aqui, vamos relembrar dica da luzinha. Se você não assistiu a aula, quiser tirar essa dúvida, pode escrever, viu? Para o professora lucianamedeiros@gmail.com, tá certo? Para responder a essa questão, a leitura da Lei 8080 é fundamental. No artigo 16, nós temos lá as competências, né, da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. A esta direção nacional, compete o seguinte: formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, participar na formulação e na implementação das políticas de controle de agressões ao meio ambiente, saneamento básico e também políticas relativas às condições e aos meios e aos ambientes de trabalho. Muito bem. E no inciso terceiro, que é o que vai nos servir para responder a questão, tem lá, compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. Essas duas, as alíneas B e D, foram elas que foram aí o objeto da questão. Então, definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública e de vigilância sanitária. Ok? Veja aí na sua questão, olha lá, rede de laboratórios de saúde pública e os de vigilância sanitária. Portanto, se você deu uma lida, se você acompanhou nossas aulas, se você leu, se você tirou sua dúvida comigo, se você escreveu para mim, se você bateu um papo lá pelo Face, você viu, não é, que essa questão só poderia ter como gabarito a letra A. Só poderia ter como gabarito a letra A. Tranquilos até aqui? Beleza? Muito bem. Questão número 13. Questão número 13. Considerando que as ações integradas de saúde começaram a ser implementadas em meados da década de 1980, é correto afirmar que as suas principais diretrizes eram, quer dizer, década lá de 80, né? Ainda sob a égide do regime autoritário. Letra A, combate a endemias e a vacinação em massa. Letra B, concentração das estratégias de ações em saúde pública e a itinerância das equipes de saúde. Letra C, universalização, a acessibilidade, a descentralização, a integralidade e a participação comunitária. Letra D, rapidez no combate às epidemias, a vacinação em massa e a vigilância sanitária animal. Letra E, combate a pestes e epidemias, as ações educacionais nacionais sobre cuidados com a saúde e a vigilância alimentar. Tudo bem? Relembrou aí? Né? Relembrou um pouco da história do SUS, um dos marcos históricos do SUS, hein? As ações integradas de saúde, lembra? Lá na década de 80, lembra? Muito bem, vamos fazer a dica da luzinha, vamos lá, vamos relembrar um pouco os aspectos históricos do SUS, não é? E de forma mais específica no que tange as ações, né, integradas de saúde, as ações integradas de saúde. Bom, as ações integradas de saúde são iniciadas em 83 e tinham como objetivo, lembram? Tinham como objetivo da universalização, da acessibilidade da população aos serviços de saúde. Também abriram a possibilidade de participação dos estados e principalmente municípios na política nacional de saúde.
E também, né, tinha uma estratégia, né, estabeleciam estratégias para o processo de descentralização na saúde brasileira, com a criação do serviço de saúde na maior parte da nação. Né? Então, aqui são as características das ações integradas de saúde. Bom, diante daqui da sua lâmina, diante desta revisão, você está aqui rememorando junto comigo, não é? Você já deve ter marcado a sua questão. Qual foi a questão que você marcou? Vamos ler de novo. E aí? Ó, deu a pesca, não foi? Fatalmente você marcou, portanto, a letra C. Você marcou a letra C, universalização e acessibilidade, a descentralização, a integralidade e a participação comunitária. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim desse bloco. Você gostou? Muito bem. Se você gostou, escreva para mim. Se você tem alguma dúvida, escreva para mim também. Estou sempre à disposição. Eu aqui, a equipe do LAC toda à sua disposição. Aqui nós estamos fazendo uma breve revisão, uma revisão com resolução de questão comentada, questões comentadas, para que você possa gabaritar lá a sua prova, tá certo? Um grande beijo e até já. Não saia daí.